Let's worship God for a moment. Vamos adorar a Deus por um momento. Hallelujah, Jesus. I worship you and glorify you. Aleluia, Jesus. Eu te adoro e I te magnify you. te magnifico. I give you all the glory. Hallelujah. Entrego a ti toda a glória, I give you Senhor. all the glory and all Toda a the glória, praise. Senhor. Todo o louvor. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aleluia. Glory, hallelujah, Jesus. I praise you and worship you. Eu te louvo, Jesus. Magnify you. Eu te adoro e te Hallelujah, magnifico, Jesus. Senhor Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah, Aleluia, Jesus. Jesus. I'd turn around and greet someone. Quero que você se vire agora e cumprimente alguém. You're going to be with them for a long, long, long time. Você vai conviver com essa pessoa por muito, muito, muito tempo. So you might as well love them now. É melhor você amá-lo agora. Eu tenho sido movido esta manhã com uma exortação. So before I get into the Word of God, E antes de entrarmos na palavra de Deus, to go another step in His power, para seguirmos num outro Aleluia. passo no seu poder, let me give this. deixe-me trazê-los isto. Several years ago, I locked myself away to go into a seeking time. Há muitos anos passados eu me tranquei para ir buscar em um lugar. It was for about 1 month. E foi por um período de um mês. And when I came out of the seeking time, I called my office up. E quando eu terminei aquele período de busca, então eu liguei para o meu escritório. And here I'd been praying and fasting, different things like this. E lá eu estive orando e jejuando e outras coisas assim. I couldn't wait to call up and see what God had done. E eu não aguentava esperar para telefonar e ver o que Deus estava ou havia feito. So I asked my office, how are we doing? Então eu perguntei lá no escritório como nós estamos indo. And they said, well, we're 1 month behind on our bills. E eles disseram, bem, já faz um mês que a gente está atrasado em nossos pagamentos. We wasn't really behind yet, but they were all due. Na verdade, eles não estavam totalmente atrasados, mas estava para vencer. I said, we are? E eu falei, nós estamos? I said, but how much money? E eu perguntei, quanto dinheiro? And at that time it was about 30,000. E naquele momento era uma soma de 30 mil. And so the devil jumped on my shoulder. Então o inimigo pulou nos meus ombros. He said, what kind of God do you serve? E ele falou, que tipo de Deus você You serve? locked away fasting and praying for lost souls. Você se trancou lá, orando e jejuando por almas And perdidas. he let your bills go. E ele deixou com que as suas contas crescessem. What kind of God do you serve? Que tipo de Deus você serve? And over he kept saying that. E ele veio me dizer isso sempre. Till finally I said, God, shut up, devil. E finalmente eu disse, calha a boca, diabo. Shut up, I trust God. Calha a boca, eu confio em Deus. Well, about that time, E naquele momento, there's a telephone call. eu recebi um telefonema. It was a very well-known minister. Era um ministro muito reconhecido. He said, oh, Brother Robertson, can you help me? E ele falou, irmão Robertson, você pode me ajudar? Suddenly I owe all this money. De repente, Yeah, he owed. de repente eu estou devendo 20,000. todo esse dinheiro, mais ou menos 20 mil. I've got to have this money. Eu preciso ter esse Brother dinheiro. Robertson, can you help me? E, irmão Robertson, você pode me ajudar? If I told you his name, you might know him. Se eu dissesse o nome, você talvez até o I conheceria. said, no, I can't help you. Eu falei, não, eu não posso ajudá-lo. I told him about my problem. Daí eu contei-lhe a respeito do meu problema. He felt so bad for me that he snuck up to my office and slipped $500 under the door. Ele se sentiu tão ruim por mim que veio lá no meu escritório e colocou um envelope com $500 por baixo da porta. I said, thank you, Lord, for the 500, Eu agradeci a Deus pelos $500, but I still owe $29,500. mas eu ainda devo 29.500. I said, but thank you. Mas muito obrigado. So a couple of more days went by, E então mais uns 2 dias se passaram. and another international ministry calls me. E um outro ministro internacionalmente conhecido me ligou. Brother Robertson, can you have lunch with me? Irmão Robertson, você pode almoçar
almoçar comigo? I said, yes. Eu falei, sim. I'm thinking I'm going to get a free meal. Eu estava feliz porque eu ia receber uma alimentação de graça. So we went out to eat. Então nós fomos almoçar. He's sitting across the table from me, E ele sentou no outro lado da mesa and we're eating, and e estávamos comendo. suddenly his tone changes. De repente, o tom da sua fala mudou. You know that serious religious tone? Sabe aquele tom religioso sério? Brother Robertson. Irmão Robertson. And I'm thinking, uh-oh, I am in trouble. Eu falei, eu entrei em algum problema. He says, it's not that I do not have meetings, I just can't get to my meetings. Ele falou, não é que eu não tenha reuniões, é que eu não consigo chegar nas minhas reuniões. I said, why not? Eu falei, por que não? I don't have any money, he said. Eu não tenho nenhum dinheiro, ele disse. And I owe $20,000. E eu devo $20.000. I said, well, why don't you drive to your meeting? E eu falei, por que você não dirige para as suas reuniões? He said, it's in Hawaii. Ele falou, é lá no Havaí. I said, oh, well, why don't you charge a ticket on your credit card? Por que você não desconta a passagem no seu cartão de crédito? He says, my credit cards are all full. Meus cartões de crédito estão todos I said, lotados. oh, well, why don't you, he says, Brother Robertson, Eu falei, porque ele falou, irmão Robertson, they're going to repossess my car. eles vão retomar o meu carro, They're going to take my house. eles vão tomar a minha casa. I started to tell him, I cannot help you. E eu comecei a querer falar que eu não poderia And the ajudá-lo. Lord says, why don't you help him? Aí o Senhor falou, por que você não ajuda? I said, I don't have any money. E eu falei, mas eu não tenho nenhum dinheiro. He said, that's not what you said last month. Ele falou, não foi isso que você falou no mês passado. Last month you were a faith man. No mês passado você era um homem de fé. I'm not moved by what I see, hear, or feel. Eu não sou movido por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu sinto. I'm only moved by what I believe. Eu só me movo por aquilo que eu creio. And I take the word of God as the final say so. E eu tomo a palavra de Deus como a palavra He final. said, so meet his need. Então, então atenda a necessidade dele. I'm thinking, with what? E eu fiquei pensando, com o quê? Well, I had a platinum American Express credit Eu card tinha um cartão de crédito do American Express Platinum, that had a $20,000 credit line. que tinha uma linha de crédito de 20 mil. So I got it out. Então eu retirei. You could write checks on it. Você pode escrever cheques nele. I paid his house. Então eu paguei o débito da casa. I paid his car. Eu paguei o débito do carro. I bought him tickets. E eu comprei a passagem. Paid bills. Paguei as contas. And gave him money to travel on. E dei dinheiro para ele viajar. Now I'm going back to my office. Daí eu retorno para o meu escritório. My lip was so low, it was interfering with the brake pedals. Os meus lábios estavam tão baixos que estavam interferindo com o breque do carro. I said, I used to only owe 30,000. E eu falava, geralmente eu devia somente 30 mil. Now, Agora oh, all this money. eu devo todo esse dinheiro. And the Lord started talking to me. E o Senhor começou a falar comigo. He said, son, E ele disse, filho, you did not believe that your needs was met until they gave you the money. você geralmente não cria até que eles lhe dessem o dinheiro. You didn't believe your needs was met until they handed you a check or give you a raise on your job. Você não cria até que eles te dessem, as pessoas lhe dessem um cheque ou te dessem um aumento no serviço. I said, yes, I do. Sim, eu cria. No. Não. Yeah, I do. Sim, eu cria. Não. Não. I said, I do. Eu falei, eu cria. I'm a faith man. Eu sou um homem de fé. He said to me, E ele disse para mim, then why did you worship me more after you got the money than when you asked? então por que você me adorou mais depois que você recebeu o dinheiro do que quando você pediu? I said, oh, can we move on to the next issue? E eu falei, será que agora a gente pode ir no próximo assunto? He said to me, son, E ele me falou, filho, you have missed so many blessings because you were carnal.
Você tem perdido tantas bênçãos porque você Because tem you sido didn't carnal. believe your needs was met until somebody gave you the check. Porque você não creu que as suas necessidades seriam atendidas até que alguém lhe rendesse um Hundreds cheque. of times I've tried to bless you, Centenas de vezes eu tenho tentado lhe abençoar. but you were too carnal to receive it. Mas você tinha sido muito carnal para receber. Like the other day, I sent a preacher to meet your needs. Assim como outro dia eu enviei um pregador para atender às suas necessidades. Por quê? The only preacher since I've been out of the fast is the one that wanted the money. O único pregador desde que eu havia saído do jejum era aquele que precisava do dinheiro. God said, that's him. Deus disse, é ele. I sent him to meet your needs. Eu o enviei para atender às suas necessidades. He didn't bring me money. Não, ele não me trouxe dinheiro, eu falei. Just a little bit. Só um pouquinho. He wanted money. Ele queria dinheiro. Not him. Não, ele não. I said, that's right. E Deus falou, é isso I mesmo. sent him to meet your needs. Eu o enviei para atender a sua necessidade. I said, but he wanted money. Mas eu disse, mas ele queria He dinheiro. said, that's right. E o Senhor falou, é isso I mesmo. sent him to meet your needs. Eu o enviei para atender a sua necessidade. You were so carnal. Você foi tão carnal. Many times when you prayed for large amounts of E money, muitas vezes quando você orou por grande quantidade de dinheiro, I sent you people with needs eu enviei a você pessoas com to necessidades. see if you would meet their needs. I'm sorry. To see if you would meet their needs. Para ver se você pudesse atender a necessidade deles. So that I could turn around and meet yours. Para que eu então pudesse atender as suas. But you were so carnal, Mas você foi tão carnal you missed hundreds of blessings. que você perdeu centenas de bênçãos. But he said, son, Mas ele disse, filho, I had mercy on you. eu tive misericórdia sobre When you você. missed the first preacher, Quando você deixou passar o primeiro pregador, I sent you another one. eu lhe enviei outro. Only he said, this time your eyes was opened. Mas desta vez os seus olhos estavam abertos. He says, and when you met his need, E ele disse, então quando você atendeu a necessidade dele, it released me to meet yours. me liberou para atender a sua. Well, this was on a Thursday. Isso foi numa quinta. I flew away to a meeting. Então eu voei para uma reunião On Monday, e na segunda-feira I called my office. eu liguei para o meu escritório I said, I didn't want to seem like I didn't have faith. e eu não quis parecer como se eu não tivesse fé. Bom dia, senhor. How are you doing? Como vocês estão indo? Oh, secretary of mine. A minha querida secretária, How are you doing? como você está indo? How is your husband? Como está o seu esposo? Oh, your children? Seus filhos? See. How's your flower plants? E como estão as suas flores? Oh, how's your dogs? Seus cachorrinhos? How's your lawn? Como está o seu gramado na sua casa? And by the way, as a total afterthought, Olha, depois de pensar muito, how's everything going? como está tudo aí no She said, escritório? oh, Senor Robertson, Ora, falou o irmão Robertson. $27,000 has come in, $20 mil entrou and it's climbing. e está crescendo. I said, glory! Hallelujah! Hallelujah! Glory! Glory! Hallelujah. I knew it. Eu sabia. I knew it all the time. Eu sabia que isso ia acontecer. God's faithful. Deus é fiel. Hallelujah. Glory. Glória. Thank you. Muito obrigado.
He taught me many valuable things that day. Ele me ensinou muitas coisas valiosas naquele dia. One day I was sitting in my office believing for a tremendous amount of money. Um dia eu estava sentado no meu escritório, crendo por uma grande quantia And de he dinheiro. said to me, your answer is outside of your office. E ele disse para mim, a sua resposta está lá fora do seu escritório. So I got up and went outside, Então eu me levantei, fui lá fora, and a car pulled up, um carro chegou, and a man and a woman and a baby got out. e um homem, e uma mulher e um bebê saíram. They said, we have no food, we cannot pay our house. E eles falaram, nós não temos comida, não podemos pagar a nossa casa, e continuou So assim. I just started writing. Então eu comecei a escrever. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Said many times, Muitas vezes, like the widow woman, Elijah. como aquela viúva com Elias. He sends somebody with a need. Ele envia alguém com uma necessidade. Not that God couldn't meet Elijah's need anywhere. Não que Deus não pudesse atender as necessidades de Elias em qualquer outro lugar. But the widow woman had the need. Mas aquela viúva tinha a I was necessidade. so carnal. Eu tinha sido tão carnal. I missed hundreds of blessings. E eu perdi centenas de bênçãos. Once in a while I run into a man of God. De vez em quando eu me encontro com um homem de Deus. Como Irineu. Like Euripides. E como Eurípides. Yes. I run into men of God like this. Eu me encontro com homens de Deus assim. They're the kind of friends that are for a lifetime. São os tipos de amigos que duram a vida inteira. Hallelujah. And these men do such a work for God. E esses homens fazem um tamanho trabalho para Deus. And then I run into people like Marcos. Daí eu chego e encontro com pessoa como Marcos. I've watched him Eu o vejo in America and here. nos Estados Unidos e aqui. I've watched his wife. E eu vejo a sua esposa. And I can't tell you how my heart's moved to see people like this. E eu não posso lhe dizer como o meu coração se move em ver pessoas assim. So when the Lord speaks, Porque quando o Senhor fala that I want to give a man like this an offering, que eu quero dar a um homem como esse uma oferta, you think I'd miss something like this? você acha que eu perderia uma chance dessa? Go stand on the step. Could you bring an offering, plate, stand, bucket up? Puede atiende eso esto me. I'm the first one that wants to be blessed. Eu sou o primeiro que quero ser abençoado. Anybody want to follow? Alguém quer segui-lo? Whatever God speaks to you, O que Deus falar para você, what are you believing for? A aquilo que você raise? está crendo por um aumento, What are you believing for? o que você está esperando?
may pray for them. Yes. Eu pedi permissão ao Dave para orar e agradecer a Deus. E eu provavelmente fui o primeiro brasileiro que conheceu o Dave antes do Brasil saber desse homem. E junto com o Bernardo, junto com uma família, Tim e Lee Stemple, naquele dia minha esposa e eu sabíamos que esse homem iria abençoar o Brasil. E por todos aqueles anos eu estava estudando, e então eles vieram ao Brasil, e a nossa amizade nunca se esvaziou, mesmo assim. E no ano passado eu tive a honra e o privilégio de interpretá-lo lá em Orlando. E o Irineu me convidou, outro irmão que eu conheci junto com o Dave Robertson. Tenho visto também o ministério dele crescer, porque alguém está sendo usado por Deus para nos abençoar. E hoje vocês foram usados por Deus para me abençoar, e a Flávia, e eu quero agradecer a Deus por isso. Pai, em nome de Jesus, derrama, Senhor, as tuas bênçãos, que as tuas mãos, Senhor, esteja segurando cada pessoa aqui agora e entregando na mão deles, Senhor, o resultado da necessidade de cada um, Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela tua misericórdia e pelo teu amor, em nome de Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Vamos lá. Please, Eu não let's consigo. take another step into this power. Vamos dar outro passo dentro deste poder. 1 Corinthians 14, where we left off, 1 Coríntios 14, aonde nós paramos, and we'll take it up with the 14th verse. e nós vamos iniciar no versículo 14. Last night when I watched Edenero minister, my heart almost busted. Ontem à noite, quando eu assisti o Irineu ministrando, o meu coração quase que explodiu. I was so happy I went home and cried. Eu fiquei tão feliz, eu cheguei em casa lá no hotel e comecei a chorar. Hallelujah, Jesus. Aleluia. Hallelujah. That offering didn't cost me anything. Aquela oferta não me custou nada. He leaves his wallet up here. I took it out of his wallet. Ele deixou a carteira dele aqui, eu retirei da carteira dele. Hallelujah. Please extend your faith this way. We're going to pray, then pass where we left off yesterday a little. Estenda sua fé para cá, nós vamos entrar em concordância e seguir aonde nós paramos ontem. Father, I thank you for that great teacher, the person of the Holy Spirit. Pai, eu lhe agradeço por aquele grande mestre na pessoa do Espírito Santo. You sent him to guide us into all truth. Tu nos enviou para nos guiar And thy word, it is truth. em toda a verdade, e a tua palavra é a verdade. So as we yield ourselves to you, Por isso nós nos curvamos diante de ti. for revelation knowledge, we worship you and praise you. E por revelação de conhecimento nós o honramos e o adoramos. You said we could know that truth, Tu nos disseste que nós poderíamos conhecer aquela verdade and it'd make us free. e ela nos faria livres. Hallelujah. Passing in review just a few minutes. Vamos revisar um pouquinho em alguns minutos. When you and I were born again, our spirit was translated out of darkness into light. Quando você e eu fomos nascidos de novo, nosso espírito foi trasladado das trevas para a luz. We did not enter the kingdom of God knowing everything. Nós não entramos no reino de Deus sabendo tudo. Because of the new nature that we received, E por causa da nova natureza que nós recebemos, we had a capacity to be taught. nós tivemos uma capacidade de sermos ensinados. We had a nature that could finally understand God. Nós tínhamos uma natureza onde finalmente podíamos entender Deus. So what did God do? Então o que Deus fez? He did not just trust us to an angel. Ele simplesmente não nos confiou um anjo. As mighty as angels are,
tão poderosos como os anjos são. They come to minister for you as long as you minister the plan of God. Eles vêm para ministrar a vocês, contanto que vocês ministrem o reino de Deus. They were not sent to teach you. Eles não foram enviados para lhe ensinar. Did he trust you to an angel? Ele lhes confiou um anjo? No. No. Não. He sent the third person of the Godhead, Não, ele enviou a terceira pessoa da Trindade, the Holy Spirit, o Espírito Santo, to give you what no man can give you. para dar a você o que nenhum homem pode lhe dar. He has stepped into my spirit Ele tem entrado no meu espírito to become the instructor of my new nature para se tornar o instrutor da minha nova natureza and the teacher of my wisdom. e o mestre da minha sabedoria. Who can teach me the difference between workings of miracles and gifts of healing? Quem pode me ensinar a diferença entre obras de milagres e obras e dons de cura? Who can teach me about anointings? Quem pode me ensinar a respeito de unções? Where men leave off, Aonde o homem para, the Holy Spirit picks up. o Espírito Santo então continua. Well, the Holy Spirit, Espírito Santo, he brought a prayer language all the way from heaven with him. ele nos trouxe uma oração de línguas desde o céu com ele. And when the Holy Spirit prays for us E quando esse Espírito Santo ora por nós, in the language of edification, na língua de edificação, you can rest assured that that prayer will be answered. você pode descansar com toda certeza que aquela oração será It respondida. will be answered. Ela será respondida. The day you decide to pray an hour or two in tongues, No dia que você decide orar 1 hora ou 2 em While línguas, driving, enquanto dirigindo, while working, trabalhando, anytime that you can, qualquer momento que você puder, you have walked into the classroom of the Holy Spirit. você decidiu entrar, você acabou de entrar então na sala de aula do Espírito Santo. Fine dressed gentleman at the chalkboard is none other than the Holy Spirit himself. Aquele homem bem vestido lá no quadro negro não é outra pessoa senão o próprio Espírito Santo. And he's about to teach you what he knows. E ele está pronto para lhe ensinar aquilo que ele sabe. So he has come to be my teacher. Ele veio, você sabe, para ser o meu mestre. But I have found out how to release him in me. Mas eu tenho descoberto como liberá-lo em mim. Now as we take this one step further, Agora, ao darmos este passo mais adiante, many times I ask God, muitas vezes eu pergunto a Deus, when he was teaching me about this, quando ele estava me ensinando a respeito disso, why did praying in tongues edify me? por que orar em línguas me edifica? Here I'm praying in this language I do not understand. E aqui eu estou orando nesta língua que eu não entendo. Sentences, Sentenças, whole chapters. capítulos inteiros. I don't understand what I'm praying while I'm praying. Eu não sei o que eu estou orando enquanto eu estou orando. So many times I ask God, Então muitas vezes eu perguntei a Deus, how does this build me up on my most holy faith? como isso pode me edificar na minha fé santíssima? How does this edify me? Como isso me edifica? I used to be so intimidated with power figures. Eu tenho sido tão intimidado com o poder de figures money or Just people that are very powerful. com pessoas muito importantes. Before God purged me and gave me peace. Antes que Deus me abençoe e me deu a paz. If you would ask me what is one of the things I value the most in this life, I'd say peace. Se você me dissesse qual é a coisa que você mais valia nesta terra, eu lhe diria paz. Your immune system will drop by 1/4 when you get into unforgiveness, hatred, and strife. O seu sistema vai diminuir de anticorpos, vai te ajudar quando você trabalha com essa paz no seu coração. One of the greatest things He's given me Uma das maiores coisas que Ele me tem dado is His peace. é a sua paz. Even when the anointing was strong enough where I ministered with other ministers of reputation, Mesmo quando a unção era tão poderosa e quando eu ministrei com outros líderes de tamanha reputação. they were men before I entered the ministry that I'd have paid $100 just to hold their coat. Eles eram homens que antes de eu entrar no ministério, eu seria capaz de pagar $100 simplesmente para segurar o casaco deles. I'd give anything just to talk to them. Eu daria qualquer coisa simplesmente para falar com eles. But now, God had put me in a place where I was ministering with them. Mas agora Deus havia me colocado num lugar onde eu estava ministrando juntamente com eles. At that time, I was still full of intimidation and fear. E naquele momento eu estava cheio de intimidação e ainda temeroso.
I would just have to get them to tell me that I did good. Eu tinha que fazer com que eles falassem que eu fiz bem feito alguma 'Cause coisa. it's the way I was raised. Porque foi a maneira como eu fui ensinado. Grandpa always told me, O meu vovô sempre me falava: "You're just like your old man Robertson, você é como seu velho homem, Robertson. who abandoned my mom. Seu velho pai que vai abandonar a mamãe. He himself was a preacher's kid. Ele mesmo era um filho de pregador. I did not know this till I answered my call. E ele não sabia disso até que eu respondia ao meu chamado. That Grandpa would tell me, Mas vovô... yes. Mas então o meu avô me disse: He said, "You're just like old man Robertson. você é como o velho Robertson. You're no good for nothing. Você não vai servir para nada. You never will be." Você jamais será bom para alguma coisa. So anybody that had a father figure, Então, qualquer pessoa que tinha um exemplo de pai, sometimes my grandpa would tell me, "Get the hammer off the table." algumas vezes o meu avô falava: pega um martelo lá da mesa. He'd be on a ladder. E me colocava numa escada. I was so afraid. Eu tinha tanto medo The hammer could have been the only thing on the table and I couldn't see it. que o martelo podia ser a única coisa na mesa, e mesmo assim eu não via, de tanto medo. Because I knew what was coming. Porque eu sabia o que estava para vir. I would look and look. Eu olhava e olhava, He'd come down off the ladder. e eu descia da escada. Sometimes he'd kick me so hard my teeth would just shake. Às vezes ele me batia tão forte que e eu tremia tanto que os meus dentes batiam um no outro. So it didn't matter how good the service was that I preached with these powerful men. Não interessava então o quão bom o culto fosse quando eu ministrava com aqueles outros ministros. God would fill people's teeth with silver and gold. Deus podia encher os dentes das pessoas com prata e com ouro. Miracle after miracle. Milagres após milagres. And we'd all go in the back room. E todos nós então íamos para aquela sala lá atrás do púlpito. And unless I got some kind of compliment out of them, E a menos que eu recebesse um tipo de cumprimento deles, like a father, como um pai: you did good. você fez muito bem, You did good. você pregou muito bem. If I didn't get that, Se eu não recebesse aquele cumprimento, I couldn't even hardly sleep that night. eu não conseguia nem mesmo dormir aquela noite. But he healed me. Mas ele me curou. God reached down into me and took the roots out. Deus entrou lá dentro de mim e retirou todas aquelas raízes. And he's given me absolute peace. E me trouxe então uma paz absoluta. Hallelujah. You see, some of those things that have roots in you, Sabe, algumas dessas coisas que têm raízes em você. the roots keep feeding the limbs and the limbs keep producing fruit. As raízes continuam alimentando outros ramos, e esses ramos continuam produzindo raízes. We think we get over something, then it happens again. Nós achamos que nós resolvemos aquilo, mas então acontece novamente. Let me tell you something. Deixe-me lhes dizer algo. There's a large difference between will worship and mortification. Tem uma grande diferença entre adoração da vontade, pela vontade, e mortificação. Will worship is when I try myself. Adoração pela vontade é quando eu mesmo tento. Extreme discipline. É uma disciplina extrema. Like putting cigarettes down. Como deixar cigarros. You may put them down, Você pode colocá-los de fora, but you crave them and crave them. mas você ainda os deseja e deseja. There's a difference between will worship. Tem uma diferença entre uma adoração, uma força de vontade de adoração, Mortification e mortificação. is when you release the Holy Spirit, He destroys the hold that the thing has over you. É quando você libera o Espírito Santo e ele destrói aquele buraco dentro de você. See, this is one area of praying in tongues we've never really understood. Isto é uma das áreas de orar em línguas que nós nunca entendemos. It edifies you, Que ela te edifica. causes you to understand the mysteries of Christ. E ela faz com que você entenda os mistérios de Cristo. But a man that'll continually pray in tongues, Que o homem que continuamente ora em línguas, an incredible operation of mortification goes on. acontece uma incrível mortificação.
All permanent change comes forth from the Spirit. Toda mudança permanente, ela então sai do Espírito. When you release the Holy Spirit in you, Quando você libera o Espírito Santo em você, He starts destroying those kind of roots. ele começa a destruir esses tipos de raízes. When He does, E quando ele faz assim, they're replaced with peace. ele então coloca no lugar delas a paz. Line upon line, Linha após linha, more and more peace. frase após frase, mais e mais paz. This is why Isaiah 28 said, É por isso que em Isaías capítulo 28 diz: this is the rest, this is the refreshing. este é o descanso, For with stammering lips and another tongue will I speak to this people. porque em outras línguas eu falarei a este Of povo. whom He said, Aquele que ele disse that this is the rest that causes the weary to rest. que este é o descanso que faz com que a preocupação saia. Hallelujah. Aleluia. Now look at this 14th chapter of Corinthians and 14th verse. Então veja aqui neste capítulo 14 de 1 Coríntios, no versículo 14. It says, Diz: for if I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth. pois se eu orar em língua, o meu espírito ora, But my understanding is unfruitful. mas o meu entendimento é infrutífero. This is what this verse is saying. Veja o que este versículo está dizendo. When I spend 2 hours praying in tongues, Quando eu uso 2 horas orando em línguas, driving, dirigindo whatever I'm doing, ou fazendo o que eu estiver fazendo, it said my human spirit's praying. diz que o meu espírito humano está orando. The Holy Spirit is literally creating the prayer language within my spirit. O Espírito Santo está literalmente criando esta língua de oração no meu espírito. But at the time that He's creating 2 hours of language, Mas no tempo que ele está criando essas 2 horas de línguas, my mind doesn't know what He's doing. a minha mente não sabe o que ele está fazendo. My understanding's unfruitful. O meu entendimento é infrutífero. I don't even know what I'm praying most of the time. Eu nem mesmo sei o que eu estou orando na maioria do tempo. But there's one thing I do know. Mas tem uma coisa que eu sei. Whatever I am praying, Ou seja o que for que eu estiver orando, I got the promise of heaven eu tenho a promessa do céu that it will be answered. de que será respondida. This is my guarantee. Esta é a minha garantia. I have a guarantee. Eu tenho uma garantia. Even the mighty moving mountain of faith, Mesmo o mover do poder de mover o monte, to move that mountain, para mover aquele monte, He said, I must not doubt in my heart. ele disse: eu não posso duvidar no meu coração. So I can say, mountain, move. Então eu posso dizer: mova-se, monte. But if I doubt in my heart, Mas se eu duvido no meu coração, the mountain will not go. aquele monte não vai sair do lugar. And there's the prayer of consecration. E nós temos então a oração de consagração. This is my life, God. Oh, esta é a minha vida, Senhor Deus. Take it. Toma, Do with it what you will. faz com ela aquilo que tu quiseres. I'll go to China. Eu vou para a China, I'll go to India. eu vou para a Índia, I'll even go to America. eu vou até para os Estados Unidos. I'll die on the mission field. Eu vou morrer no campo de missões. My life is yours. A minha vida é vossa. But if there's no consecration in your heart, Mas se não há consagração no seu coração, if you do not mean it, se você não quer dizer isso com todo o seu coração, He cannot answer that prayer. ele não pode responder esta oração Praying in tongues. de orar em línguas. Praying in tongues. Orar em línguas. Because it doesn't originate with you. Ore em línguas porque ela não se inicia em você. The thoughts are of God. Os pensamentos são de Deus. The chapters are of God. Os capítulos são de Deus. Because it originates with God. Porque ela tem a sua origem em It's Deus. His thoughts. São os pensamentos His dele. plan. São os planos dele. His pursuit A sua of perseguição your life. da sua vida. So He can promise you Então ele pode te prometer that prayer que aquela oração will come to pass. ela vai ser cumprida. This is what He promised you, É isso que ele te prometeu, that you will be edified. que você será edificado. You will be edified. Você será edificado. And you notice that 14th verse? E sabe aquele versículo 14? It says that if I, Dave Roberson, pray in an unknown tongue, Diz que se eu, Dave Robertson, oro em língua estranha, it's my spirit that prayeth. é o meu espírito que ora. All permanent change comes from the Spirit. Toda transformação ou mudança permanente vem do espírito. When my spirit takes my soul over, Quando o meu espírito toma a minha alma, my soul doesn't have a chance. a minha alma não tem mais escolha.
It's going to line up. ela vai se alinhar. My soul's going to be healed. A minha alma será curada. All permanent change comes from within. E toda mudança permanente vem dele. One day in Tulsa, Um dia lá em Tulsa, I drove past a house. eu passei pela casa The fence was falling down. e a cerca estava para cair. The grass was this tall. A grama estava desta altura. There were 7 or 8 cars in the yard. E haviam 7 ou 8 carros naquele jardim. They were up on blocks, E eles estavam lá em montes. rusting. Eles estavam lá enferrujando. Piles of junk this high in the front yard. Pilhas de lixo nessa altura na frente daquele jardim. The house needed painting. Aquela casa precisava de uma pintura The nova. screen door was rusting through. A primeira porta estava toda se quebrando. Everything was horrible. Tudo estava tão feio. I drove by that house and looked at it. Eu passei por aquela casa e olhei. On the left, there was $150,000 houses. E à sua esquerda tinha uma casa lá de $150 mil. And I looked on the right, Eu olhei no lado direito. and here was this house. E aqui estava esta casa. I looked at it, Eu olhei para aquela and when casa. I drove by, God spoke to my spirit. E quando eu dirigi por ela, o Senhor falou no meu He said, espírito. son, Ele falou, filho, the outsides of that house is an exact picture of the insides of the man that lives in it. o exterior daquela casa é uma gravura exata do interior da vida do homem que vive dentro dela. I went, oh, this is not good. Eu falei, isso não é bom. I ran home and mowed my lawn. Eu corri para casa e cortei a minha grama. See, and that's what we try to do. Sabe, é isso que nós queremos fazer. We try to cause the permanent change from the outside in. Nós queremos fazer a mudança permanente do exterior para o The interior. permanent change comes from the inside out. Mas a mudança permanente vem de dentro para fora. That man could have won the lottery. Aquele homem podia ter ganho na loteria $1 million. $1 milhão. He'd have bought a new house Ele ia comprar uma casa and a nova swimming pool e uma piscina. and a Corvette. E comprava um Corvette. He'd have drove it around. Ele ia dirigir ao redor. But go by in a couple of years, Mas em 2 anos, and the Corvette would be on blocks. aquele Corvette já estaria todo The quebrado. house would be falling down. A casa já ia estar caindo aos pedaços. The pool would have stagnant water in it. Aquela piscina ia estar com aquela água toda Why? suja. Por quê? Because what was on the inside of the man Porque o que estava dentro do homem, no would take interior do over homem, the outside. ia tomar conta do seu exterior. When you change the inside, Quando você transforma o seu interior, it is permanently changed. é uma mudança permanente. And this is what the Holy Spirit's come to do. E é isso que o Espírito Santo vem para fazer. Wouldn't it stand to reason Não faz sentido if it's my spirit praying? se é o meu espírito que ora. It is my spirit receiving the answer to the prayer. É o meu espírito recebendo a resposta da oração. And this is where we miss it. E é isso onde nós perdemos alguma coisa. When you hear a teaching on praying in É tongues, quando nós não entendemos alguma coisa, quando você ouve um ensinamento de falar we em have línguas. pictures in our mind. Nós temos ilustrações na nossa mente. I'll pray a little while. Eu vou orar um pouquinho. I'll get so edified. Eu fico tão edificado. Cars will start coming in. E os carros vão começar a vir. Houses. Oh, as casas. I call that the white horse syndrome or misevaluation. Eu chamo isso de erro de avaliação do cavalo branco. We think when they hear a message on praying in tongues, Quando eu ouço uma mensagem de orar em línguas. the man has cancer, O homem tem câncer, he owes everybody in the country, ele deve para todo mundo no país and he's depressed. e ele está em depressão. But he hears a message on tongues. Mas ele ouve uma mensagem em línguas Says, get out of my way. e diz, saia do meu caminho. Don't anybody try to stop me. Ninguém tente me parar. I'm going to edify myself. Eu vou me edificar a mim mesmo. Can I talk to you, Brother Robertson? Posso falar com você, irmão Robertson? I'm praying. Don't Eu estou anybody orando. bother me. Não me enche agora, estou orando. 2 months goes by. 2 meses se passam. Pretty soon we start watching the horizon. De repente nós começamos a ver o horizonte. After all, E depois de tudo, I've put my time in. apesar de tudo, eu coloquei o meu tempo nisso. I've been praying. Eu tenho orado. We're watching the horizon. O que está lá no horizonte? For what? Para quê? For the answer. A resposta. After all,
Depois de tudo, Man has cancer, o homem tem câncer. owes everybody in the country, Ele deve a todo mundo no país. and he's a manic depressant. E ele está totalmente depressivo. So what's he doing? Watching the horizon. Então o que ele está fazendo olhando lá no horizonte? And one day, E um dia he sees a great white stallion come over the horizon. ele vê aquele grande garanhão branco lá no horizonte, Flaming red eyes, com aqueles olhos vermelhos, a great white mane, aquele bonito horse, right? yes, Aquele garanhão branco, beautiful. lindo. It comes thundering over the horizon. E ele vem explodindo lá no Who's on horizonte. Quem está nele? Who's on this horse? Quem está neste cavalo It branco? gets close enough. E ele chega tão perto. It's Jesus Christ. É Jesus Cristo. Oh, he thunders up to you. Oh, então ele vem até você. Gets off of the horse. Ele desce do cavalo. Brother Robertson, Irmão Robertson, I come because you've been praying in tongues. eu cheguei porque você tem orado em He línguas. says, excuse me one moment. Eu digo, me desculpe por um He momento. grabs Satan out of the shadows. Grabs Satan out of the darkness, Então the shadows. ele pega o Satanás da sua sombra. Grabs him into the light. Ele coloca-o em frente do leão. Shakes him. Ele o balança, Throws him down. joga no chão, Stomps him. pisa sobre ele. Then the horse comes over. Daí o cavalo vem, Kicks him a couple of times. dá and uns stomps. coices nele. Satan crawls off in the darkness. E Satanás rola lá nas trevas. Says, I'll never touch Brother Robertson again. E ele or vai Mr. dizer, Robertson. oh, eu nunca vou tocar mais no Senhor Robertson. Never. Nunca mais. Boy, you're standing there going, E você está lá. boy, this is a deliverance. Oh, isso é uma libertação. Then Jesus reaches up. Aí Jesus vem He touches you. e te toca. And the cancer's gone. E o câncer se vai. And he touches your head. Ele toca a sua cabeça. Great joy comes. E uma alegria vem. No more depression. Acabou a depressão. And he says, I'll be right back. E ele diz, eu vou retornar daqui a pouco. He goes and tracks down every bill collector that you owe. E ele vai em todas as pessoas às quais você deve. Pays them all off. E paga a todos. And he comes back. E ele retorna. Says, oh, Mr. Brother Robertson, Ele fala, irmão Robertson, it has been my pleasure. tem sido meu prazer. I'm glad you pray in tongues. Eu estou feliz porque você orou em línguas. Gets on his horse and rides off a little ways. Ele sobe no seu cavalo e Turns sai around, cavalgando, dá uma comes back. Ele olha outra vez e retorna. Says, I forgot something. E ele falou, eu esqueci algo. Here's $10,000. Aqui tem $10.000. This is the fellowship in restaurants after the meetings. Esta é para a comunhão nos restaurantes depois da reunião. So he rides up on the horizon. Então ele cavalga e sobe no horizonte. The horse rears up. E o cavalo vai sumindo, começa a voar. Jesus looks back over his shoulder. Jesus olha pelos seus ombros. He looks at you, Ele olha para você. and it is that certain look E aquele olhar that you know, que você that sabe, he knows, que ele sabe, that you know, que você sabe, you have been set free. que você tem sido libertado. He goes, hi ho, Holy Ghost. Ele falou, ai ô, Espírito rides Santo. away. E ele vai embora. And you're sitting there with this big smile. E você está lá espasmado com aquele grande sorriso. I have been delivered. Eu fui liberto. So while we're looking for the spectacular, we miss the miraculous. Então, enquanto nós estamos olhando pelo espetacular, nós deixamos de receber os milagres. Because if it's my human spirit that's doing the praying, Porque se é o meu espírito humano que está fazendo a oração, wouldn't it stand to reason it's my human spirit that receives the answer to the prayer? não faz sentido que é a minha razão humana que recebe a resposta da oração? Sometimes when we're looking to the outward circumstances, Às vezes, quando nós estamos olhando para as circunstâncias exteriores, we fall out of prayer before he finishes the inward work. nós paramos na oração antes que ele termine as suas obras. Let me tell you about edification. Deixe-me falar a vocês a respeito da edificação. I did not know how God built me above problems. Eu não soube como Deus me edificou acima dos When I problemas. first began to pray in tongues, Quando eu iniciei orando em línguas, I didn't think nothing about intimidation, eu não conhecia nada a respeito de intimidação, my temptations, as minhas tentações or other problems. ou outros problemas. The only thing I thought he was going to do is come with a great anointing. A única coisa que eu sabia é que ele viria com uma grande unção.
But the more I prayed in tongues, Mas quanto mais eu orava em línguas, the more peace he brought, mais paz ele me trouxe, the more compassion, mais compaixão, the more love, mais amor, because of the roots and things he put to death and I died of. por causa das raízes das coisas que ele mortificou e que eu morri. Sometimes I'll lay my hand on somebody's shoulder. Algumas vezes eu imponho minhas mãos sobre o ombro de alguém Immediately I'll have a vision. e imediatamente eles terão uma visão. Sometimes the things I see are not nice. Algumas vezes as coisas as quais eu vejo não são boas. Not long ago I put my hand on an associate pastor's shoulder. Há pouco tempo eu impus as minhas mãos sobre um co-pastor. Immediately I had a vision. Imediatamente eu tive ali uma visão. I saw a cachet of magazines hid, Eu vi um monte de revistas escondidas and they were pornography. e eram de pornografia. I saw these magazines hid. Eu vi aquelas revistas escondidas. I could tell what kind of magazines they are because the headline of one of them said Playboy. Eu podia dizer que tipo de revistas eram, porque em uma delas eu li Playboy. Many times as I've seen that, I've never seen the picture on the cover. E muitas vezes eu tenho visto esse nome, eu nunca parei para Not ficar in the investigando dentro dela. Anyway, I laid my hand on his shoulder. Mas eu impus as minhas mãos no seu ombro So just very gently I began to talk. e muito calmamente eu comecei a falar. I said, there's somebody here. Eu falei, há alguém aqui. I explained their problem. E eu expliquei aquele problema. He fell out of his chair Ele saiu da sua cadeira and sobbed and sobbed. e chorou e chorou. And God delivered him. E Deus o libertou. But he didn't have to fall out of his chair and make it public what he'd been delivered from. Mas não havia necessidade que ele saísse da sua cadeira e tornasse público aquilo. The more a person prays in tongues, Mas quanto mais a pessoa ora em línguas, the more compassion he builds. mais compaixão ela faz crescer. He couldn't use me like that as long as I had a capacity to hurt anyone. Ele não podia me usar dessa forma, a não ser que eu não tivesse essa capacidade de machucar alguém. As soon as he freed me from that No, mo- capacity, no momento que ele me libertou desta capacidade, then he was able to show me things about people that I would never hurt them with. então ele foi capaz de me mostrar coisas a respeito de pessoas as quais eu nunca antes mesmo estive com elas. But the more of these strongholds that fall, Mas quanto mais dessas fortalezas ou amarras caem, then the greater his compassion, então maior é a sua the compaixão. greater the God kind of peace. Maior é o tipo de paz de Deus. So listen to me. Então ouçam-me. I said, God, why did you take the understanding of tongues away from me? Aí eu digo, Deus, por que tu tirasses o entendimento da língua de mim? Sometimes I'll pray a couple of months and not even know what I prayed. Às vezes eu oro por 2 meses e não tenho nem ideia do que eu orei. On God's part, this was a stroke of genius. Mas pela parte de Deus nós sabemos que isso é um grande trabalho de gênio. When we first began to pray, Quando nós iniciamos a nossa oração, we think that we should receive things that God doesn't think that we need. nós achamos que nós temos que receber coisas as quais Deus não acha que nós precisamos. We think God should pay our bills. Nós achamos que Deus tem que pagar as nossas contas. So you think praying in tongues will make him pay your bills. Então você acha que orar em línguas vai fazer com que ele pague as suas And contas. he thinks this man should get a job. E ele acha que esse homem tinha que arranjar um emprego. A man said, I'm going to pray in tongues for a new car. E esse homem então diz, eu vou orar em línguas para receber um carro novo. Why do you think he took the understanding away from you? Por que você acha que ele retirou esse entendimento de So he você? could pray what you really needed. Para que ele possa orar aquilo que você realmente precisa. You think you're going to get a new car? Você acha que você vai receber um carro novo? He thinks you should quit yelling at your wife. Ele acha que você deveria parar de ficar gritando para sua esposa. So what happens in this edification process? Então, o que acontece com esse processo de edificação? Hallelujah. Help me. Me ajude. You don't mind being a problem today, do you? Você não se importaria em ser um problema hoje, certo? Hallelujah. He doesn't mind. Ele não tem He's problema. my problem. Ele é meu problema.
He's my problem. Ele é o meu problema. Doesn't matter what kind of problem. Faz diferença que tipo de problema? This is why he took the understanding of tongues away from you. É por isso que ele retirou o entendimento das línguas de você. You might have the worst problem in the world. Everybody else can see it but you. Você pode ter o pior problema do mundo. Todos podem ver, menos você. Let's just say this is something that's real strong. Vamos dizer que isso é algo que é muito forte. Brother Edenel was talking on the preachers falling to pornography. O irmão Irineu estava falando de pregadores caindo pela pornografia. How the television will feed that E spirit. como a televisão pode alimentar o seu A couple of espírito. yards away, E a alguns metros de distância, in the privacy of your home, na privacidade da sua is casa, your television. está lá a sua TV. And the only one that's watching you E a única pessoa que está assistindo é is você. God. Com você é Deus. That's when people let their guards down. É quando as pessoas abaixam as suas armas. Whatever you give your soul to the most, E aonde você entregar mais a sua alma, that's what you will be transformed to. é nisso que você vai ser transformado. For the sake of teaching, Então, pelo ensinamento aqui, because so many are plagued with that, porque muitos estão hindered with it. porque muitos estão impedidos por isso. Preacher after preacher has fallen in America. Pregador após pregador tem caído nos Estados Unidos. Common television now has 120 channels coming into the home. As televisões normais agora têm 120 canais entrando na sua casa. So many preachers have fallen. Tantos pregadores têm caído. Let's just say Vamos dizer that is my problem. que esse é o meu problema. So I start praying in tongues. Então eu começo a orar em línguas. He starts building me up. E ele começa a me edificar. I've been in 1,000 prayer lines for deliverance. Eu já tenho estado em milhares de filas para a libertação. And I feel good for weeks. E eu me sinto bem por algumas semanas. But it comes back. Mas ela retorna. I said, oh God, Eu falo, ó Deus, will a man ever be free? será que o homem será livre? So I hear a message on praying in tongues. Então eu ouço uma mensagem a respeito de falar em So I línguas. begin praying. Então eu começo a orar. And I begin to edify myself. Então eu começo a me edificar. Build myself up on my most holy E o faith. Senhor então está me edificando na minha fé santíssima. I keep building myself up higher. E eu começo a crescer nessa edificação. But that spirit comes Mas esse Espírito vem and he grabs, e ele me agarra. twists your emotions. E ele muda suas emoções. So you feel like you have no control. E você sente que você não tem mais But controle. the one thing you do not want to do, Mas uma coisa que você não quer fazer. no matter what kind of hellhole you crawled out of the night before, Não importa que tipo de inferno, buraco do inferno que você saiu da noite anterior. keep praying. Continue orando. Keep praying. Continue orando. Oh, rakarasarake. Don't stop. Não pare. But I'm not worthy to pray. Mas- That's why he took the prayer over. Mas eu não sou merecedor para orar. É por isso que ele retirou a oração. But is he hearing me? Mas será que ele está me ouvindo? Yes, he's hearing you. Sim, ele está te ouvindo. Because the Holy Ghost, Porque o Espírito Santo, he knows what's good for you. ele sabe o que é bom para He você. knows how to help your weakness. Ele sabe como ajudar na sua fraqueza. No matter if you feel like the filth of the earth, Como se você pode estar sentindo como a sujeira da not terra. worthy to crawl in Jesus' presence. E sem ser mesmo merecedor de se arrastar na Keep presença de praying in Jesus. tongues. Continue orando em línguas. Keep praying. Continue orando. Because you're building yourself up. Porque você está se edificando. Now I'm getting close to the problem. Agora eu estou chegando perto do problema. Somebody say, why would a person be caught in something that horrible? E alguém pode perguntar, por que uma pessoa pode cair em tal coisa tão horrível? To help people like that, I asked Jesus. Para ajudar pessoas assim, eu perguntei a Jesus. And you know what he said to me? E sabe o que ele disse para mim? This really. He said they love the feelings of that pleasure more than they love my presence. Sabe, eles amam o sentimento daquele prazer mais do que eles amam o sentimento da minha presença. After the flesh has been gratified, Depois que a carne tenha sido gratificada, then comes the remorse, então vem aquele remorso, the self-hatred. aquele ódio pessoal. The cycle continues. E aquele ciclo então continua. I said, but God, Eu digo, mas Deus,
Will praying in tongues work for a person like this? Orar em línguas funciona para uma pessoa assim. He said, that's exactly my point. E ele diz, este é o meu ponto. If they'll keep praying, Se eles continuarem orando, just by the obedience of faith. somente pela obediência da fé. A lot of people try to stay saved because they don't want to go to hell. Muitas pessoas querem tentar ficar salvas para que elas não possam ir para o Not inferno. because they've developed a fellowship Não porque elas desenvolveram a comunhão and a closeness e aquela proximidade with the Lord Jesus com o Christ. Senhor Jesus Cristo. That's what sets you free. É isso que te liberta. And this is what the Holy Spirit has come to do. Mas veja o que o Espírito Santo veio para fazer. Build you up, Para te edificar. Edificar on your most holy faith. na sua fé santíssima. Jude 19 and 20 says this. Judas 19 e 20. These be they who are sensual, who are sense ruled by the carnal appetites of the flesh, Esses que foram aqueles que vieram do apetite da carne, having not the Spirit, não tendo o Espírito, but you, beloved, mas vocês, amados, building yourself up above that mess, edificando-se acima desses problemas, on your most holy faith, na sua fé santíssima, praying in the Holy Ghost. orando em línguas. And when you keep praying, E quando você continua orando, He'll keep building you up towards the answer. Ele continua te edificando em direção à resposta. Does not just have to be that kind of problem. Não tem que ser aquele tipo de problema. I'm only using this kind of problem Eu só estou usando este tipo de problema because it's so common sending so many men to hell. porque é tão comum enviando tantos homens para o inferno. It could be your finances that are never straight. Pode ser talvez as suas finanças que nunca se regularizam. It could be any kind of problem. Podia ser qualquer outro problema. The Holy Spirit intends on building you up above it. A intenção do Espírito Santo é te edificar acima disso. So no matter what the hellhole you crawled out of the day before, don't stop praying. Então, seja o que for que te fez sair mesmo da escuridão do dia anterior, Oh, I could give you testimony after testimony. não desista, porque eu posso te dar testemunhos após testemunhos. This man keeps praying. Este homem continua orando. One day, Dia, he builds himself up even with the problem. ele se edifica de tal forma que já está ao lado do seu problema. At the point No ponto when his edification que quando a sua edificação is equal with the problem, está igualmente ao lado do seu problema. this is when he's able to see through God's eyes. Aí então ele consegue ver através dos olhos de Deus. He gets to see how horrible the problem is. Ele começa a ver o quão horrível é este From problema God's eyes. pelos olhos de Deus. And when he looks at the problem, E quando ele olha para o problema, he goes, oh God, ele diz: "Ó Deus, this is horrible. isto é horrível. This is how I am." É assim que eu sou." Because he's looking with God's eyes. Porque ele está vendo com os olhos de Deus. This is horrible, God. Isso é horrível, Deus. I hate this sin. Eu odeio este pecado. And violently. E violentamente. I detest this sin. Eu detesto esse pecado. It's horrible. Isso é horrível. I can't stand it. Eu não aguento. I didn't know I was that bad. Eu não sabia que eu era tão mal. Because you're looking through God's eyes. Porque você está olhando pelos olhos de Deus. But don't stop praying now. Mas não pare de orar agora. Because God will say to you, Porque Deus vai dizer para você, when you love the problem, quando você ama o problema, when you didn't care that it was in your life, quando você não se preocupou quando estava na sua God would vida, say to you, Deus diria a você: where would I get the faith from you aonde eu buscaria aquela fé em você to do anything about your problem? para fazer qualquer coisa a respeito do seu problema. But now that you're building yourself above it, Mas agora que você está se edificando acima disso, now that you're even with it, agora que você já se igualou, from my eyes you can see how horrible it is. através dos meus olhos você pode ver como God, isso é I horrível. hate it. E você vai dizer: I Deus, hate it. He says, good. eu odeio. E ele vai Because when you dizer: loved it, isso é bom, porque quando você o where ama, would I get the faith to set you aonde free? eu buscarei a fé para te libertar? This man keeps praying. E este homem então continua orando. And finally, E finalmente, he builds himself up above it. ele se edifica acima And he dele. goes into that intercession. E ele chega naquela intercessão.
That's in Romans 8:26. Em Romanos 8:26. This is likewise the Spirit helps my weaknesses. Que o Espírito Santo ajuda nas minhas fraquezas. I don't know how to pray as I ought. Eu não sei orar como eu deveria. But the Spirit makes intercession for groanings for me which cannot be uttered. Mas o Espírito Santo que faz intercessão por mim com palavras inexprimíveis. When he said groanings that cannot be uttered, Quando ele diz palavras inexprimíveis, he did not just mean that articulate speech of supernatural ele não tongues. está querendo dizer de uma articulação sobrenatural de línguas, That this cannot be uttered in the que natural. não pode ser formada no natural. That has to be by the Holy Spirit. Tem que ser pelo Espírito Santo. He did not just mean this. Ele não quis dizer isso. When he said groanings which can't be uttered. Quando ele fala de palavras inexprimíveis, When you build yourself above the problem quando você se edifica acima do problema and you see it fully from God's eyes, e você o vê completamente pela visão de you Deus, start hating the problem so você bad. começa a odiar aquele problema. You begin hurting in your spirit. E você começa a sentir muito no seu espírito. E aquelas palavras inexprimíveis. God, what have I done to you? Deus, o que eu tenho feito por ti? How could I have been so horrible? Como eu pude fazer isso tão feio assim? You begin to hate the problem so bad E você começa a odiar tanto that you aquele hurt problema in your que spirit. você sente no teu At espírito. that time, E naquele momento, you separate the faith to God that He needs, você separa a fé que Deus necessita para and He moves the problem mover o problema out of your life para fora da sua vida, forever. para sempre. This is the process of edification. Este é o processo da edificação. It goes on in 3 areas of your life: Ele prossegue assim em 3 áreas da sua vida: spirit, soul, and body. espírito, alma e corpo. Body, Corpo, the filthiness of flesh, naquela sujeira da carne, pornography, that kind of thing. pornografia e esse tipo de coisas. And when he starts that mortification process, Mas quando ele começa aquele processo de mortificação, any kind of acts of the flesh, qualquer tipo de atos da carne, from smoking de fumo, to any filthiness of flesh, até qualquer outra sujeira da He carne, will deliver you. ele vai te libertar. And he moves on to filthiness of soul. E daí ele então se move para a sujeira da alma. What's filthiness of soul? O que é esta sujeira da alma? Unforgiveness, É falta de perdão, hatreds, ódio, strife, mágoas, division. divisões. Preachers' ministries is to love the sheep. It's to love the sheep. O ministério dos pregadores é amar as It is ovelhas, not to hurt them. não machucá-las. And it is our ministry E é o nosso ministério to love each other, amarmos uns aos outros not to hurt each other. e não nos machucarmos. Hallelujah, Jesus. He'll purge you from filthiness of soul. Ele vai te limpar da sujeira da alma. Where you'll come to a place where you can forgive Quando você chegar no lugar no qual você pode and you perdoar can love e você pode amar and you can have peace. e você então pode ter paz. Then he goes on, as Corinthians said, Daí ele vai em Coríntios nos diz, filthiness of spirit. da sujeira, da impureza do espírito. Why would he say cleansing yourself from all filthiness of flesh and spirit, perfecting holiness? Porque ele nos diria que nos limpando da sujeira da alma e do espírito nos limpa. Eu não estou pegando o versículo. Não, go ahead. What is filthiness of spirit? O que é impureza do espírito? Filthiness of spirit isn't a person that's lost. A impureza no espírito é a pessoa que está perdida. Filthiness of spirit is a capacity to believe wrong doctrines É uma capacidade de crer em doutrinas erradas and to preach wrong e doctrines. para pregar também doutrinas erradas. The Holy Ghost will go for the root E o Espírito Santo então ele vai lá na raiz of every incorrect doctrine that you have de cada doutrina incorreta que você tem and destroy it. e a destrói. This is part of the edification process. E isto é parte então do processo de edificação. This is why in 1 Corinthians 14
14, É por isso que em 1 Coríntios he 14, said, a man that speaks in an unknown tongue ele diz que o homem que fala em línguas speaks not unto men, não fala para homens, but unto God. mas para Deus. No man understands him, Nenhum homem o entende, because it is not the prayer of tongues to be interpreted. porque não é a oração de línguas para ser interpretada, It is the prayer of é a edification. oração para edificação. This man's talking to God. Este homem está falando para Deus. And Paul said, E Paulo disse, in the Spirit he speaks mysteries. no Espírito ele fala em mistérios. Ora passare. Tá, What não are these posso- mysteries you're speaking? E que tipo de mistérios são esses? The mystery of everything Christ is in you, to you, and through you, the hope of O glory. mistério de tudo que Cristo é em você, por você, a esperança da glória. Paul said, Paulo disse, I thank my God I pray in tongues more than you all. agradeço a Deus porque oro em línguas mais do que vós todos. This is what he was saying. É isso que ele estava dizendo. I thank my God I pray more in the supernatural language Eu agradeço a Deus porque eu oro mais na língua sobrenatural, that houses all the mysteries of God, que guarda todos os mistérios de Deus, that I may understand them. para que eu possa entendê-los. Paul was responsible for recording 3/4 of the gospel. Paulo foi responsável de gravar 3/4 do Evangelho. When you pray these mysteries, Quando você ora esses mistérios, the same revelation on these pages a mesma revelação nestas páginas, will begin to come alive in your spirit elas se tornarão vivas no teu and espírito cleanse you e vai te purificar from all filthiness de toda a impureza of spirit, do espírito, perfecting holiness. aperfeiçoando a santidade. So he has come to guide you into all truth. Então ele tem vindo para lhe guiar em toda a Did verdade. God trust you to an angel? Deus, será que te confiou um anjo? Nay. Não. The third person of the Godhead. Mas sim a terceira pessoa da He has Trindade. stepped down into you Ele tem dado um passo para dentro de você, to become your teacher. para se tornar o teu mestre. He brought a language all the way from heaven Ele trouxe uma língua lá do céu, so that he could pray for you. para que ele pudesse orar por você. And when God prays for you, E quando Deus ora, intercede por and você, God answers the prayer, Deus responde a oração you're going to be edified. e você será edificado. Eu te amo. I have such respect for this man. Eu tenho tanto respeito por este homem. God knew he was strong enough to choose him. Deus sabia que ele era forte o suficiente para poder escolhê-lo. Many be called, but few are chosen. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. This is the first part of that verse. Esta é a primeira parte daquele versículo. The last will be first, and the first will be last. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os Many be últimos. called, few are chosen. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. What that verse means, O que este versículo significa? here's a mystery. Há um mistério. Those that make themselves first in the kingdom of God, by Aqueles, exalting themselves, come in last. aqueles que querem se fazer primeiros no reino de Deus, exaltando-se a si mesmos, serão os últimos. Those that make themselves last, the servants, Aqueles que se fazem últimos como servos, they come in first. eles chegarão primeiro. Many be called, but this is the process of being chosen. Muitos são chamados, mas este é o processo de ser escolhido. Hallelujah, my brother. And it's you that make yourself chosen. E é você que se faz escolhido. This is why I love my brother. É por isso que eu amo meu irmão. God's got his hand on him for Brazil. Deus tem as mãos sobre ele para o And he Brasil. has many more things. E muitas outras coisas. Many more anointings for him to Muitas receive. outras unções para que ele possa And one of the receber. primary anointings E uma das unções principais will be God's wisdom. será a sabedoria de Deus. This is an anointing he has for you. Esta é uma unção que ele tem por você, That para like você. Moses, Que assim como Moisés, you may govern the things God has given to you. você pode governar as coisas das quais Deus tem lhe dado. Wisdom Sabedoria and an understanding of his word e entendimento da sua palavra, that many will receive. que muitos receberão. I've seen the remotest of places Eu tenho visto os lugares mais remotos receiving the printed word. recebendo a palavra impressa. My brother,
Meu irmão, you have many things to write. você tem muitas coisas para escrever. Many things from God's treasure house is going to be revealed to you. Muitas coisas da casa do tesouro de Deus lhe serão Why reveladas. do you think you're in the position you're in? Por que você acha que você está nesta posição? So many hearts to feed. Muitos corações para serem alimentados. Come up here just a moment. Vem aqui por um momento. I think I can help. Eu acho que eu posso ajudar um pouco. When anointings come, Quando as unções vêm, then grace is given for change. então a graça é liberada para mudar, And the para treasures of mudança. God are open. E os tesouros de Deus estão abertos. And the seeds of anointings are planted. E as sementes da unção então são And plantadas. they grow in your life. E elas crescem na sua vida. I've seen the wisdom Eu tenho visto a sabedoria and an understanding of His Word e o entendimento da palavra dele, to be recorded. que deve ser gravada. And so get you. And the reason I got you up, E não é por outra razão que eu te coloquei em pé. I just saw that anointing of change fall upon you. Eu vi aquela unção de transformação descendo sobre você. That these things will begin. E que essas coisas terão início. Oh, I felt that love. Eu senti aquele amor. I felt that love. Eu senti aquele amor So strong. tão forte. Mokenji. Father, Pai, by that anointing of the Holy Spirit, pela unção do Teu Espírito Santo, where anointings are received, onde as unções são recebidas anointings are transferred. e são transferidas, This wisdom esta sabedoria saturate His Spirit. satura o seu espírito. And Father, that understanding of the Word I saw, E Pai, esse entendimento da palavra que eu vi, by Your grace, pela Tua graça, these things are being received now. estas coisas estão sendo recebidas And He'll agora. operate in a new level of these E things vai ser operado no novo nível essas coisas. that He's never operated in before. E que a qual nunca foi Our operada. Holy Spirit, Agora, Espírito Santo, release that anointing in His Spirit. libera esta unção no seu espírito. Now. Agora, Now. agora, Now. agora, Shakela Sahashata. Now. agora. Yasimata. I wouldn't say anything, but I've had this vision. Eu não twice. diria, mas eu já tive 2 vezes esta visão. The first time I didn't say much. E a primeira vez eu não falei. I wasn't sure what I saw. Eu não tinha certeza naquilo que eu vi. But when I put my arm around you, I saw it again. Mas quando eu coloquei os meus braços aqui, eu vi novamente. Many years ago, Muitos anos passados, I saw a belt of blackness that circled the earth. eu vi uma cobertura de preta que cobria a terra. There's no revival because it stopped it. E não houve avivamento porque ela parou. But men began to fast and pray and broke through it. Mas os homens começaram a orar e jejuar e ela se rasgou ou quebrou. Then they shot back to the darkness of the earth. E they Like sent back. a spark of fire that flew out of a fire. Então, como uma fagulha que saiu de um fogo, Wherever they landed, ela foi para o fundo da terra. E aonde ela parou, they set the forest on fire. ela queimou a floresta. And revival raged E então o avivamento ali nasceu like a fire, como um fogo, kindled acendeu by a small flame. desde uma chamazinha I pequenininha. saw the fire once Eu earlier, vi, and I didn't know what it was. eu vi o fogo uma vez, Irineu, e eu não sabia o que era. Now I understand. Agora eu entendo. That fire Aquele fogo will burn vai queimar before you go home to Jesus. antes de você ir encontrar-se com Jesus. It'll burn like that Vai queimar in your ministry. no seu ministério. Father, I thank you for that anointing. Pai, eu te agradeço por aquela unção.
Antuma. Cimento andisso. May God impart the wisdom to give hundreds and hundreds of thousands of preachers what you have. Que Deus possa enxertar com sabedoria para dar a milhares e milhares de pregadores aquilo que você tem. Make the adjustment, Father. Faz o ajuste, Pai. And I thank you. E eu te agradeço. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ai, chukiru matima. My brother, you're in the process of being chosen. Você está no processo de ser escolhido. You made some decisions Ele faz decisões that set you on a path with God. que te colocou num caminho com Deus. And what you've hungered for will come to pass. E aquilo que você anseia se cumprirá. God, that you may touch me with your glory. E você diz, Deus, que tu me toques com a tua glória. That you may touch me with your power. Que tu me toques com o teu poder. Oh, Father. Oh, Pai. He heard the cries of your heart. Ele ouviu por causa do seu coração. He said for me to ask you. E ele me disse para te perguntar. Are you willing to become that servant? Você está disposto a ser este servo? Will you go where I send you? Você irá onde eu te enviar? Will you give your life for me? Você entregará toda a sua vida por mim? Then you're speeding this process up. Então você está apressando este Raise your hands processo. high. Levante bem as The anointing suas is coming mãos. now. A unção está vindo agora. Now! Agora! Jesus, release it in His Libera Spirit. no seu espírito. Now! Agora! Jesus, not to thank you for Pocket. Porcalama. Pues si lo pai que tomase. Shola tomase da ate. Nale koda. Hiendo swati. Please. Said, my child, Diz minha filha, hidden away where nobody sees you, escondida em lugares onde Nobody ninguém te knows vê, you. onde ninguém te I conhece, see you, mas eu te vejo and I know you, e eu te conheço. and I've seen your heart, E eu vejo o seu coração. and I've seen what you've done. Eu tenho visto aquilo que tu tens feito. And even as you hungered, E mesmo aqui, enquanto você anseia gave yourself to prayer e entrega-se em and oração worship, e adora, I've been able to do change. eu tenho sido capaz de fazer as transformações. But soon, Mas breve you're going to come forward, você virá adiante and the bread you've been praying down for others, e o pão que você tem orado para outros, I will anoint these hands eu ungirei estas mãos, to deliver the bread, e seja qual for o pão, and you will see my healing power. e você vai receber o meu poder de cura. And even now he's making this adjustment. E agora ele está te ajustando. Here he comes. Aí vem, By the power of the Holy Spirit. pelo poder do Espírito Santo. Release that glory in her now. Libera esta glória nela agora. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Now. Agora. Jesus Christ. Jesus. That's him, little one. É ele. Oh, now. Oh, now. To bater. Choke him. He wanted to stop just for a moment to heal somebody. Ele quer que eu pare His um throat pouco gets para sore all the time. que alguém receba uma cura, alguém que está com uma garganta inflamada todo o You tempo. think you have so my heart, I couldn't get past your row, little one. Eu não consegui passar desta fileira. But you muck him. I got too close to you Cheguei muito perto de você. and picked your pain. Get ready. I know. Saw the bus here. I saw the vision of it. Eu vi isto na It's visão. okay. I know. Tudo bem. I know. And get ready. Prepare-se. God's gonna kill it. Deus vai matar isto. This is it. Acabou. It's over. Acabou. No more tumor. Não tem mais tumor.
It's like yesterday morning he opened up 3 deaf ears. Ontem ele curou três pessoas de Yes, there's one surdez. here. Tem um aqui. Why wouldn't he do this? Por que ele faria isso? Raise your hands. Levante as suas mãos. A healing anointing of Jesus A Christ. unção de cura de There Jesus he Cristo. is. Now, Agora, die. morra. Vanquish yourself. Disappear. Desapareça. No more pain. Sem dor. No more pain. Não tem mais dor. No more pain. Sem dor. Jehivima. Suhechia. Huesaha. No match besirama. Suji. There you are. Come here. Vem aqui. You think you can't hear the cry of your heart? Você acha que ele não pode ouvir o clamor do seu coração? Jesus, he did not control his own ministry. Jesus não controlou o seu próprio ministério. The needs of the people did. As necessidades das pessoas The woman que with the fez. issue of blood. Aquela mulher com aquele derramar de sangue. Everyone was touching Jesus. Todos estavam tocando Jesus. But he stopped. Mas ele parou. Everyone was touching him. Todos estavam And he tocando. turned and he said, E ele virou e disse: who touched me? quem me tocou? It wasn't the physical touch. Não foi um toque físico. Her faith A fé dela stopped Jesus parou Jesus. in the middle of the crowd. No meio da multidão. And he healed her. E ele a curou. You think he doesn't hear your heart? Você acha que ele não ouve o teu coração? You have that tenderness of spirit. Você tem esse espírito And you love him e você o ama. in your past. E Sometimes those hurts keep coming up. algumas vezes do seu passado essas mágoas voltam. This is part of a healing today for you. Isso é parte desta cura para você. And also that hunger. E também esta fome. One of the last things is leaving your life Uma das últimas coisas está saindo da sua vida. that was keeping you from seeing Que estava te segurando de vê-lo. what you wanted to see from God. De ver aquilo que você deseja That ver de next Deus. realm, No próximo that âmbito anointing. da unção. Because you're so hungry. Porque você está tão faminta. You want to be his servant. Você quer ser o servo. That's why he's called you to É prayer. por isso que ele lhe chamou para a oração. Lift your hands. Levante as suas mãos. Right now you're about to be healed of some roots Você está para ser curada de algumas and raízes. to receive an anointing E para receber uma unção. and to feed that thirst you have for E God. para alimentar esta sede que você tem de Deus. Here he comes now. E aí vem Askeha. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Release her now. Libera agora. Heal her Cura inside. no seu interior. Take the roots. Retira a raiz. Jesus. Jesus. Encoberto assim. Que la chama. Asujina make. Hallelujah. Hallelujah. Man so que se dentro. Mergelindo que assim. Pensa que hai chuma esquiva todo esse rotten teeth, Dentes cariados, crooked teeth, dentes tortos ou tortos. deterioration of gums, Deterioração na gengiva. roots in your teeth that hurt. Problemas na Nerves. raiz dos seus dentes, nos nervos que machucam e doem. You have any of those problems? Se você tem qualquer um desses Stand up where problemas, you're at. levante-se aonde você está. Put your hand on your mouth like Ponha this. sua mão na sua boca assim. Eso que le say. Hit you, man. In 1996, when I went to India, Em 1996, quando eu fui para a Índia, there was 500,000 people in the crowd. tinha 500.000 de pessoas na multidão. He told me to pray for their teeth. E ele me falou para orar pelos dentes deles.
5,000 people's teeth was filled with silver and E gold. 5.000 pessoas receberam preenchimento de prata e ouro. 200,000 born again 200.000 pessoas salvas in one night. em uma noite. Then on my way to the airport, Calcutta, Daí, quando eu fui para Calcutá, a caminho do they said, aeroporto, please do one more meeting. eles falaram, por favor, faça mais uma reunião. 500 people outside the building, 500 in. E 500 pessoas fora do prédio, mais 500 lá dentro. One service, they said. Eles falaram, mais uma reunião. 200 Hindus E 200 hindus sitting in the crowd. sentados lá na multidão. We prayed. Nós oramos A woman screamed. e uma mulher gritou. Her son was 13. O seu filho tinha 13 anos. She screamed so much some of the Hindus came over. Ela gritou tanto que alguns dos hindus chegaram. His bones would never grow teeth. Os seus ossos não permitiam que o 13 dente years crescesse aos 13 anos de idade. So they was looking in his mouth. Então eles estavam olhando na And boca the dele. Hindus crowded around. E os hindus então ficaram ao So mother redor. screamed. E a mulher estava orando. More came and looked. E mais então chegaram para olhar. In 14 minutes, E em 14 minutos, he grew all of his teeth in his mouth. todos os dentes Glória a Deus. cresceram na sua boca. 200 Hindus 200 hindus bowed to Jesus. se dobraram a Jesus. Why wouldn't he heal your teeth? Por que ele não curaria os seus dentes? Why wouldn't he? Por que ele não? Father, Pai, the power and might of the Holy Spirit, we give you all the glory. no poder do teu Santo Espírito Santo lhe damos toda a glória. Thank you for the presence of creative miracles. Obrigado pela presença de milagres The criativos workings of miracles. e das obras de milagres. By your grace, Pela tua graça, by your glory, pela tua glória. restore with enamel. Restaura, Senhor Deus, outra Fill vez with os silver and dentes. gold. Enche-os com prata e ouro. Heal their gums Cura, Senhor, as suas gengivas. and the jaw joints. E as maxilares, Senhor, as suas juntas. Deterioration of nerves. Toda deterioração de nervos. Release your glory. Libera a tua glória. Be healed. Ser curado. Receive a miracle. Receba agora o milagre. Receive a miracle. Receba o milagre. Receive a miracle. Receba o milagre. Receive a Recebe o miracle. milagre. Receive a miracle. Recebe o milagre. Receive it Receba by your anointing. pela tua unção, Deus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Right now another move is coming. Mas agora um outro mover está vindo. God told me, Deus me falou. you can't preach on the Holy Ghost like that God. without me wanting to get people filled. Você não pode orar, falar assim do Espírito Santo sem que as pessoas sejam cheias de mim. There's some in here that want to be filled. Existem alguns aqui que querem ser cheios. They want that gift. Eles querem ter dons. So come up. Então venha, Come up. venha. Hallelujah. Linhas distintas, This tá? is the Ombro a heart of ombro. God. Ombro a ombro, linhas distintas, irmãos. Yes. This is the heart of God, and next to salvation, this is what He holds the highest. Perto da salvação, é isso que Deus se agrada mais. Depois da salvação, é isso que Deus se agrada mais, ser cheio. Hallelujah. Okay. And the rest of you get ready to be blessed. E os outros se preparem para receber a bênção. Hallelujah. Mando kedasa hesi hesiodoa. Language. Receba a língua. Receive the Holy Spirit. Receba o Espírito In Santo. Jesus' name now, receive. Em nome de Jesus, receba. Receba, comece a falar. Isso, isso. Isso, Open your mouth. Now, open your mouth. Abra sua boca. Open your mouth. Abra sua boca para falar. See. Ah, shabakaralahaba. See. Isso. Shabaralahaba. Isso, isso. Fale. Change comes Para uma from. mudança permanente Well, get acontecer. ready. Então prepare-se. Because the Holy Spirit Porque o Espírito is Santo going to come over you. virá sobre você.
Hallelujah. Aleluia. Hallelujah, Jesus. Aleluia, Jesus. Get ready. Preparem-se, As soon as he's finished with these, que assim que ele terminar com essas pessoas, then the anointing of grace. então a unção da graça, In fact, na realidade, all the grace that's working in me and Irineu, toda a graça que está operando em mim agora, aqui no irmão Irineu, he can just pour out over you. nós queremos derramá-la sobre vocês. We would that all of you had ministries Nós gostaríamos que todos vocês tivessem that ministérios shook que nations. tremessem nações, We want revival of the world. que nós fôssemos o We want avivamento do that God mundo, gave this to que you. nós fôssemos aquilo que Deus deu para nós. Hallelujah.